Nós vamos resolver agora um circuito elétrico simples, de duas malhas e duas baterias. Então nós temos aqui a primeira bateria, um resistor R1, um resistor R2, uma segunda bateria e um resistor R3. Essa bateria tem uma diferença de potência, ela produz uma diferença potencial ε1, essa aqui é uma diferença de potencial ε2. E agora o que nós vamos fazer é escrever as equações de malha para essas duas baterias, para essas duas malhas. Aqui nós temos uma malha, aqui nós temos outra. Então nós começamos, por exemplo, nesse ponto, vamos chamar ele de A, B, esse aqui é o ponto C, e aqui é o ponto D. Então a nossa primeira equação de malha é que VA menos VB mais VB menos VC mais VC menos VA, isso tem que ser igual a zero. Bom, a diferença de potencial de A a B é o que a bateria está lhe dando. Então, isso seria menos epsilon. Agora, a diferença de potencial BC, então é B menos C. É o quanto você perde pela corrente que está passando por esse resistor. Vou chamar isso de I1. Então, é mais R1, I1. Agora, quanto nós vamos ter passando pelo resistor R2? Bom, no R2 nós temos aqui um nó. Então, nós temos uma corrente I que vai por aqui e vamos chamar de I2 a corrente que vem aqui para baixo. Então, passando pelo resistor R2, nós temos a corrente I, nós temos VC menos VA, é R2I. Isso tem que ser igual a zero. Então, essa é a nossa primeira equação de malha. E nós usamos que I1, que é o que está entrando nesse nó, tem que ser igual a I mais I2, pela conservação de carga. Agora, vamos escrever a equação para a segunda malha. Então agora vamos seguir a malha, por exemplo, nesse sentido. Então, nós temos que VC menos VD mais VD menos VA mais VA menos VC tem que ser igual a zero. Bom, VC menos VD é o que você perde pela corrente I2 passando pelo resistor R3. R3 e 2. Agora, D para A menos ε2. E agora é o que você perde passando de A para C, né? Seria menos, porque a corrente está indo em direção contrária à direção que a malha que nós estamos vindo, né? R2 vezes I. Isso é igual a zero. E essa é a nossa próxima equação de malha. Bom, então nós chegamos, isso aqui era epsilon, e temos essas duas equações. Agora, vamos usar a nossa equação de continuidade para escrever I em função de I1 mais I2, e reescrever então as nossas duas equações. A primeira equação então vai ser reescrita como menos ε1 mais R1 I1 mais R2, vamos escrever então I como I1 menos I2. E a nossa segunda equação ficou sendo menos ε2 mais R3I2 menos R2 I1 menos I2.
igual a zero. Vamos reescrever um pouquinho melhor, e aí fica R1 mais R2 I1 mais menos R2 I2 é igual a ε1. E a próxima equação ficaria escrita como menos R2 I1 mais R3 menos mais R2 I2 é igual a ε2. E nós queremos então resolver para I1 e 2. Você pode resolver por escalonamento, mas existe uma maneira mais rápida de resolver um sistema de equações 2 por 2. Bom, essas equações podem ser escritas de uma forma matricial. Se você prestar atenção, olha, se eu fizer R1 mais R2 vezes I1 mais menos R2 I2 igual a ε1. Essa é a nossa primeira equação. E aqui nós temos menos R2 I1 mais R3 mais R2 I2 igual a ε2. Então, nós reescrevemos esse par de equações lineares nessa forma matricial. E o que nós queremos é encontrar I1 e 2. Então, nós temos, olha, A vezes esse vetor, dando esse vetor. Se nós multiplicarmos dos dois lados pela inversa da matriz A, nós encontramos a solução do nosso problema linear. Então, o que nós precisamos é a inversa dessa matriz. Mas a inversa de uma matriz 2 por 2 é muito simples, né? A inversa de uma matriz 2 por 2 é simplesmente o determinante dessa matriz, 1 sobre o determinante, que seria R1 mais R2 vezes R3 mais R2 menos os termos da diagonal, R2 ao quadrado, da antidiagonal. Agora nós vamos inverter a matriz. Nós simplesmente trocamos essas duas entradas de posição e invertemos o sinal dos termos da diagonal, da antidiagonal. Pronto, essa matriz, você pode verificar, vai ser a inversa dessa daqui. Agora nós multiplicamos por ε1, ε2, isso é igual a I1 e 2. Ou seja, o nosso resultado foi que I1 seria igual ao determinante aqui, né, que seria R1 mais R2 vezes R3 mais R2 menos R2 ao quadrado, vezes, agora, R3 mais R2 ε1 mais R2 ε2, e esse é I1. E agora I2 fica sendo 1 sobre R1 mais R2 vezes R3 mais R2 menos R2 ao quadrado de R2 ε1 mais R1 mais R2 ε2. E essa é a solução do problema do circuito.